oferecimento da APEC e o apoio cultural da Ibrachina. E hoje a gente está recebendo com muito orgulho, muito carinho. Ele tem muita coisa boa para contar, muita história para contar para a gente e muita dica para nos dar, né? O presidente da Ibrachina, o Thomas Lau. Você vai ficar com a gente, né, Thomas? Com certeza, Ana Paula. Você quer mandar beijo? Quero. Agora ou depois? Agora. Então mande. Para minha esposa, a Ana. Minha xará. Ana, que sem ela não estaria aqui. Eu acho que esse projeto todo, esse avanço, esse trabalho, se deve ao trabalho dela, o carinho, o amor, a nossa família. Temos 3 filhos, o Arthur, a Sofia e o Leozinho. E eu quero mandar um beijo para eles, para todos eles. Que fofo. Ele tá melhorzinho? Que eu acho que era o Leozinho que tava meio doentinho, né? Já mas tá agora bom. Já tá 100%. O pai que tá meio doentinho hoje, né? Tá com conjuntivite, mas... É verdade. Mas isso passa, né, Thomas? São os ares de Brasília, né, Ana Paula? É verdade, voltou de Brasília assim, né? Ana Paula, eu queria fazer uma pergunta aqui pro Thomas. Thomas, essa semana eu estive na região central, ali no mercado municipal, e recebi lá a revista da APEC, de uma das colaboradoras de vocês que fazem a distribuição. Então, na realidade, são 2 perguntas. A primeira, qual é a importância dessa revista? E a segunda, eu vi também no Instagram, @APECOficial, um evento que vocês fizeram a semana passada, se eu não me engano, sobre o abuso do poder de autoridade com relação aos empreendedores. Você pode falar um pouco sobre isso? Fábio, essa revista é de suma importância, ela tem 20 mil tiragens, ela vai para muita gente. E tem 2 lados, eu não sei se você percebeu, tem um lado do empreendedor e o lado do consumidor. E, inclusive eu escrevi um artigo nesse lado do empreendedor, até para falar da questão da mobilidade urbana. Como que as pessoas se locomovem para chegar no centro de São Paulo? Difícil, né? Difícil, é difícil. Difícil. Eu já tenho perguntinha aqui pro presidente da APEC sobre isso. Muito difícil. Já. Muito. Não, é assim, a gente tem uma pesquisa que o pessoal que vai para o centro, vai para a região da 25, vai de metrô. Só que como é que esse pessoal vai para outras regiões, por exemplo, como o Brás, o Pari, que são regiões de atacado? Só que esse consumidor que vai na 25 não tem como só ficar na 25. Hoje o mercado se expandiu tanto, esse mercado popular que é tão forte, eu adoro. Ele vai para todos os lados. Eu adoro ir lá na 25, adoro ir no Pari, mas Pois é difícil mesmo, viu? Então, você, Ana Paula, se você for pro Brás, por exemplo, que tem um comércio de vestuário, de roupa, confecção, você tem que realmente sair da 25, pegar um ônibus ou um táxi, mas assim, você fica naquele trânsito. Você não tem como ter um transporte mais rápido, mais eficaz. Não, mas há muito tempo eu observo, época da Páscoa, fim de ano, aquela quantidade enorme de pessoas. Você acha então que dentro dessa questão de mobilidade urbana, a Prefeitura de São Paulo poderia melhorar mais? E você também sabe nos dizer se de repente restringir um pouco do acesso dos automóveis e fazer uma rota para pedestres seria algo mais providencial no sentido de melhorar essa mobilidade? Eu acho que sim, Fábio. A gente tem inclusive pela PEC um estudo de receber ônibus, os ônibus que vêm para a região central, e também tem um transporte organizado de vans. A partir desse local onde tem o estacionamento dos ônibus, os vans da PEC seriam o transporte mais eficaz para esses pontos estratégicos da região central. Já que você está falando disso de comércio popular de compras, Brás, 25, Pari, quantas pessoas circulam por dia? Pelo estudo que fizemos este ano, o ano passado, Ana Paula, 2 milhões de turistas por dia. Por dia? Por dia. 2 milhões? 2 milhões. É muita gente. Pois é muita gente e que venham mais, né? Que a Claro, prefeitura, o com governo do certeza. estado, todos os setores possam melhorar, porque o que São Paulo precisa hoje é de emprego, é de giro na economia. Bom, e já que você vai poder ficar aqui até o final do nosso programa, eu queria até aproveitar, já que o assunto é consumidor, é 25 de março, eu queria então, Ana Paula, falar com você. Nós vamos receber agora aqui o professor Armando Rovai. Você sabe quem é ele? Conta pra mim. O professor Armando Rovai, que chegou aqui, coitadinho, mais encharcado do que não sei o quê.
E chove Não é lá não, fora. professor? E chove, cai água, mas é bom. Armando Rovai é doutor em Direito Penal pela PUC São Paulo. Foi 4 vezes presidente da Junta Comercial de São Paulo, presidente do IPEM, chefe de gabinete da Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania e secretário nacional do Consumidor no Ministério da Justiça. Ele atua como professor de Direito Comercial da PUC São Paulo e também como professor de Direito Comercial da Faculdade de Direito Mackenzie. Autor de 25 obras sobre direito empresarial, ele lançou em fevereiro desse ano o livro Atualidades do Direito Empresarial Brasileiro, fruto da parceria entre Embrachina e editora de Plácido, a fim de promover a troca de conhecimentos entre as culturas brasileiras e chinesas. São 13h33. O programa Linha de Frente apresenta Direito e Defesa do Consumidor, com o professor Armando Rovai. Programa Linha de Frente, que é um oferecimento da APEC e tem o apoio cultural da Embrachina, Fábio Batista. Embrachina, estamos aqui recebendo ele, doutor Armando Rovai. Professor Rovai, como vai? Muito boa tarde. Olá, Fábio, tudo bem? Tudo ótimo, tá empolgado? Estou empolgado, sempre é uma satisfação estar aqui com você. Eu tenho certeza que as nossas ouvintes também estão muito empolgadas, porque muitas são as dúvidas com relação à defesa e o direito do consumidor. Mas agora, todo sábado, você estará aqui conosco para esclarecer essas e outras dúvidas. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Fábio. Professor, conhecida popularmente como a Lei do Consumidor, a Lei de número 8.078 foi criada em 11 de setembro de 1990 e começou a vigorar em março de 91. Para falar um pouco mais sobre essa lei e outros aspectos, eu queria saber de você, que inclusive foi secretário nacional do consumidor no ano de 2016 para 2017. Qual a principal missão enquanto secretário nacional do consumidor? Fábio, na realidade, quando a gente fala de defesa do consumidor, a gente fala de um foco ligado à cidadania. Cidadania diz respeito aos direitos essenciais do indivíduo, do cidadão, e não há nada mais específico para o cidadão do que o consumo. No final do dia, todos nós somos consumidores. Todos nós, enquanto cidadãos, precisamos que os direitos dos consumidores sejam devidamente cuidados, zelados, e é fundamental que, portanto, o poder público tenha toda uma atenção especial a título de cidadania com foco no consumo. Professor Armando Rovai, explica pra gente o que realmente é a Lei do Consumidor. É um foco de cidadania, Ana Paula. Na realidade, de novo, quando a gente fala sobre defesa do consumidor, a gente pensa no indivíduo e na sua coletividade. Todos nós aqui precisamos consumir, todos nós aqui temos a necessidade para subsistir, não Sim. tem como. Uhum. E se você não cuidar das regras de consumo, se você não proteger o consumidor dentro da sua vulnerabilidade, dentro do seu tamanho muito menor do que o fornecedor, é essa a imagem que se faz para exatamente ter a noção de defesa do consumidor. De um lado você tem todo um sistema produtivo importante para o desenvolvimento da atividade negocial, e do outro lado aqueles que consomem. Só que esses que consomem têm uma estruturação mais reduzida, de menor tamanho, e que precisa ter, portanto, cuidado do poder público. Certo. Muito bem, então a Lei de Defesa e Direito do Consumidor, ela trouxe diversos aspectos de mudança, né? Então, nesse sentido, a gente pode considerar que a Lei do Consumidor foi um marco na busca por direitos? Foi uma das questões mais avançadas do Brasil depois de 88. Na verdade, a Constituição de 88 fomentou, que possibilitou que viesse o Código de Defesa do Consumidor. E o Brasil ele se equipara aos países mais avançados em termos de cidadania com esse Código de Defesa do Consumidor. É um dos marcos mais importantes para a cidadania e para que a gente tenha um Estado melhor. O que mudou hoje em relação ao comportamento do consumidor após a aplicação dessa lei? Totalmente, Ana Paula. No passado, principalmente nos períodos dos final dos anos 70, nos anos 80, nós tivemos períodos muito complicados na economia, marcados pela hiperinflação, marcados por problemas sociais. E a questão da defesa do consumidor, ela surge no Brasil justamente nesse período, onde as famílias tinham necessidade de ter uma proteção para consumir em razão dos problemas econômicos que surgiam, principalmente com as dificuldades que se deparavam naquele momento histórico, político e econômico. O Brasil veio a reboque de alguns acontecimentos que já
tinham ocorrido no exterior. Nos Estados Unidos, por exemplo, desde a década de 60, passou a ser política pública o cuidado com o consumidor. O marco inicial da defesa do consumidor mundialmente, o dia 15 de março, através de um pronunciamento do então presidente dos Estados Unidos, o John Kennedy, que se manifestou que era um direito preciso, constitucional do povo americano, o direito do consumidor. Viu, Fábio? Olha só, hein? A defesa de direito do consumidor também nos remete a aspectos interessantes da história, né? Tenho certeza que as nossas ouvintes estão adorando, Ana Paula. E lembrando só que a partir de hoje o professor Rovai vai estar com a gente todos os sábados aqui no nosso Linha de Frente. Então se você tiver dúvida, tiver algum problema, ele vai estar aqui para te ajudar a tirar sua dúvida e te orientar, né, professor? Estou à disposição, muito obrigado. Agora, me diga uma coisa, por que as pessoas têm tanto problema, os consumidores? Na realidade, as práticas melhoraram muito. Se nós observarmos o que vem ocorrendo de uns 15, 20 anos para cá, existe toda uma atenção, toda uma necessidade de cumprimento das regras de defesa do consumidor, e os próprios empreendedores, os próprios comerciantes, empresários têm tido essa atenção. Eu acho que melhorou muito. O equilíbrio ele depende, logicamente, de uma demanda de tempo que vem ocorrendo, e as relações hoje elas são muito mais transparentes do que no passado. Existem problemas, mas especificamente você não encontra tantos problemas hoje no varejo, não encontra tantos problemas hoje em determinadas atividades, e especificamente, historicamente, em determinadas atividades específicas, como telefonia, área bancária, ainda temos Eu ia perguntar agora, a telefonia é campeã, não é? De problemas? Telefonia é campeã, planos de saúde também. Planos de saúde. Né, Thomas? É um problema, né, Thomas? São todas situações, mas que a população vem se conscientizando dos seus direitos e vem buscando os meios alternativos. Eu adorei o que o Dr. Thomas falou a respeito da arbitragem, dos meios alternativos de solução de conflitos. E aqui na rádio a gente tem a oportunidade de divulgar algumas ferramentas que o cidadão tem, que ele disponibiliza, que funcionam muito bem. Por exemplo, a questão relativa ao consumidor.gov. É algo que, Ana Paula, às vezes as pessoas não sabem. Se a gente tiver um problema de qualquer natureza de consumo e não conseguimos resolver, não conseguimos uma interface com o fornecedor, existe uma plataforma do poder público, da própria Senacom, que é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que estabelece que você pode buscar um contato direto com a parte contrária, onde essa plataforma faz eletronicamente, uma plataforma, portanto um software, faz uma mediação que vem ao encontro do que o professor Thomas estava falando. Que é uma coisa mágica, porque a gente não tem intervenção humana. Você tem uma plataforma monitorada, coordenada pelo poder público. Sim. E você consegue resolver problemas bancários, problemas de telefonia, problemas com seguro-saúde e retira do litígio. O professor Thomas também disse muito bem, hoje buscar o judiciário, você sofre alguns problemas. É a morosidade, é a falta de uniformidade, são as dificuldades inerentes ao que a gente encontra no momento histórico que vivemos. E muita gente... Fala. Não, e na realidade a gente tem essas alternativas que são as alternativas do futuro, na verdade, contemporâneas e do futuro. Mas que a gente nem sabe, né, Thomas? Muita gente não sabe que tem essa plataforma à disposição, que é gratuita. É gratuita. E à disposição das pessoas para resolverem esse problema, né? Disponibilizada pelo Ministério da Justiça, que é o consumidor.gov. Então é só acessar lá, consumidor.gov. Consumidor.gov. Sabia, Thomas? Você sabe, né? Que você é super inteligente, Na verdade, você conhece, Ana né? Paula, hoje em dia a gente tem o que o professor Rovai está falando, é essa mediação eletrônica, mediação online. Então hoje o mundo está super voltado para os aplicativos novos, a gente tenta resolver tudo pelo iPhone, fintechs, então isso vai tudo de encontro com essa tecnologia moderna e que tem também muito a ver com a China. Fantástico, né? Porque falou em tecnologia, a gente já lembra de China na hora, né? Com certeza. Fábio? E falando em reclamação, professor Rovai, o PROCON é a referência quando o assunto são essas reclamações, não é isso? Explica para nós o que é o PROCON e qual é a sua utilidade de fato com relação às queixas dos consumidores. O PROCON é uma fundação de defesa do consumidor. Nós temos os PROCONs estaduais e os PROCONs municipais. Inclusive no Distrito Federal também tem um PROCON próprio. Mas o PROCON, a grande referência é o PROCON São Paulo, que é a fundação que se inicia no final dos anos 80 e que deixa um marco estrutural, inclusive para fomentar o que hoje a gente concebe por defesa do consumidor no Brasil. Eu acho que a preponderância, o marco, o esteio principal do
da defesa do consumidor no país é o Procon São Paulo, hoje nas mãos do professor Fernando Capês, que é o diretor executivo do Procon, que vem fazendo um trabalho muito interessante, muito proativo e de muita qualidade. Faltam 18 para as 4, o professor Rovai volta já, porque a gente vai para os comerciais aqui no nosso Linha de Frente, sempre com oferecimento da APEC e o apoio cultural da Ibrachina. Nós voltamos já.